Beleza, pessoal? Tranquilo? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho do Renascimento, tá? Do Renascimento cultural. E a escola literária dentro do Renascimento, que é o classicismo. Então, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um processo histórico, né, pós-Idade Média, onde nós vamos ter uma ideia um pouco mais antropocêntrica no mundo. Então, a gente vai ter menos aquela ideia de que a religião, a igreja, Deus é o centro do universo, e a gente vai prezar mais pelo homem. Então, eles são muito otimistas em relação ao ser humano, que é o homem que tem essa sua capacidade de conseguir transformar o mundo, né? Então, eles são, primeira característica importantíssima, eles são muito racionais. A razão, né, a racionalidade é praticamente a palavra-chave do Renascimento. Por que renascer? Porque eles estão renascendo, eles estão fazendo renascer, na verdade, né, brotando das cinzas, o período clássico grego, lá atrás, o período greco-latino, greco-romano. E algumas coisas, então, da Grécia Antiga, né, antes da Idade Média, eles vão trazer de novo nesse processo. Então, os artistas e os escritores renascentistas, né, clássicos, eles vão trabalhar muito a perfeição. Eles prezam muito pelo corpo, né, o carnal. Eles são muito simétricos, você vê os quadros, né, do Da Vinci, do Botticelli, do Michelangelo, do Sancio, eles são extremamente geométricos, né, trabalham com essas dimensões, essa tridimensão na figura da imagem. Eles trabalham muito nas pinturas com o equilíbrio perfeito, né, nada chamando muito atenção. Essa pintura aqui do ladinho, por exemplo, que vocês estão vendo, do Botticelli, você tem exatamente essas características, né, o corpo sendo exaltado, né, a Vênus. De um lado você vai ter a cultura ainda católica, né, cristã, falando assim, tampa esse corpo, né, ele é pecaminoso, não pode aparecer. E do outro lado você tem a cultura mais pagã, falando, mostra esse corpo, né, assoprando ali esse pano. Então o Renascimento é exatamente esse conceito, né, de um lado você tem o cristianismo ainda presente, perdendo muita força por causa da reforma luterana, né, é nesse processo que a gente vai ter o Martinho Lutero, reforma protestante. E aí, então, do outro lado, você vai ter a tentativa de resgate do pensamento greco-latino. Aí aparecem nomes grandiosos, fora esses dos pintores, que são na literatura também, que é o William Shakespeare na Inglaterra, né? O Cervantes do Dom Quixote na Espanha e o Dante Alighieri na Itália. Para a gente, o nome importante é de Portugal, que é o Luís Vaz de Camões. Camões ele vai ser assim o grande nome desse período, porque além de Portugal nesse processo está passando por um crescimento gigantesco, né, político e econômico, por ele estar mais perto do mar e conseguir fazer as maiores viagens, então ele se torna um super reino. O Camões ele vai fazer a primeira epopeia em língua portuguesa, né, e epopeias moldes homéricos, assim, toda metrificada, com oitavados, né, como a gente viu já no gênero épico, e colocando Vasco da Gama como o herói dessa história, passando por várias aventuras, colocando seres mitológicos e deuses pagões, né? Então por isso que para a gente os Lusíadas é um texto extremamente relevante. Além disso, os classicistas trabalham muito com o soneto. Para eles o soneto moderno, lembra do soneto feito pelo Petrarca no Humanismo? Vai ser a base de toda a literatura na poesia, no gênero lírico, tá? Então eles vão trabalhar muito com esse soneto moderno, que é o 4-4-3-3, né? Quase sempre decassílabos. Características bem importantes dentro da literatura clássica, né, da literatura classicista ou renascentista, o equilíbrio, a perfeição, a harmonia. A natureza vai servir muito de inspiração para eles, então eles sempre comparam, né, o ser humano com um elemento da natureza, por exemplo, né, os olhos com o mar, o cabelo loiro com o ouro, ondulados como as ondas do mar. Então eles têm muitas essas referências dentro da natureza para eles refletirem. Eles refletem muito sobre a sua existência. Além disso, eles são muito hedonistas, né? Eles gostam muito de falar dos prazeres da carne, dos prazeres da vida. Eles são um pouco eróticos nisso também. Eles prezam muito pela razão humana porque eles são muito experimentalistas. Lembra que a gente está passando nesse processo de grandes descobertas humanas, né? O Michelangelo e o Da Vinci, por exemplo, bastante mexendo no corpo, né? Desvendando o cérebro humano, o corpo humano. Então, e o corpo começa a aparecer mais claramente para a gente nesse período. Então, basicamente, o classicismo é isso, né? É uma escola que vai contra a escola trovadoresca da Idade Média e vai ser aquele grande boom, né, da ciência, das artes, da literatura, da história, porque todos esses grandes personagens eles estão tentando prezar por essa razão, por essa racionalidade humana. Deu para entender isso? Então, beleza, gente? Valeu, brigadão e até a próxima.